Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz do Senhor Jesus inunde a sua vida nesse dia. Venha preencher cada lugar do seu coração. Venha trazer esperança e alegria, mesmo em meio a dificuldades. Que a paz de Deus seja o seu guia no dia a dia. Como é que a paz pode ser o meu guia? É simples. Eu tenho uma decisão para tomar. Eu vou orar ao Senhor, colocar diante de Deus a situação. E eu apenas vou dar o passo seguinte quando Deus me der paz. Primeiro, vou analisar a situação pela ótica dos princípios da palavra de Deus. Porque, por exemplo, algumas coisas vão contra os princípios de Deus. Se vai contra, não devo nem orar, não devo nem cogitar isso. Mas agora, quando eu estou falando uma decisão entre dois caminhos que parecem bons, não tem nada de que vai contra os princípios de Deus, aí eu tenho que decidir algo. Então eu vou orar ao Senhor, pedir sabedoria. E então, naquela decisão que Deus me der a paz, eu vou seguir. Porque quando há uma guerra, um conflito na minha mente, no meu coração, é porque de alguma forma o Espírito Santo não está trazendo serenidade naquilo, Então, devo me acalmar e esperar a paz que vem de Deus. E a paz que vem de Deus não significa ausência de lutas. Algumas vezes quando a gente vai fazer coisas que Deus quer, se levantam muitas lutas. Mas ainda assim, no nosso interior estamos tranquilos daquela decisão. Porque sabemos que o Espírito do Senhor está nos abençoando naquela decisão. Amém? Esse não era o assunto de hoje, aqui do devocional, mas nessa bênção inicial, acabei sentindo no meu coração de falar sobre isso. Talvez alguém agora me ouvindo e precisando tomar decisões. Que a paz seja o vosso árbitro, diz a palavra de Deus. Amém? Queridos, estamos lendo o Novo Testamento, primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, vamos ler hoje. Você é meu convidado a ler todo o capítulo. Nos primeiros 5 versículos, Paulo vai falar sobre os falsos profetas e sobre uma revelação que o Espírito Santo lhe deu sobre o que aconteceria nos últimos dias. E os últimos dias, queridos, são os dias que nós estamos vivendo hoje. Então, vamos ler. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Ora, o Espírito de Deus afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha só, apostatar significa abandonar a fé verdadeira. Significa negar a Deus, negar a Jesus Cristo. Isso é apostatar. Então no versículo 2 ele segue dizendo: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Olha só, então aqui ele vai dizer que pessoas vão abandonar a fé, obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm a consciência cauterizada. Olha só, pessoas que vão ensinar coisas falsas, que têm a consciência cauterizada, ou seja, Deus tenta falar com elas, mas elas já não sentem nada. A cauterização é quando você pega um ferro quente, por exemplo, e você coloca sobre a pele aquilo, cria aquele ferimento que a pessoa fica insensível. Cauterizar é queimar um lugar do corpo e ali não sente-se mais dor, porque os nervos foram queimados. Então, a consciência cauterizada significa uma consciência que não ouve mais a voz de Deus. Tem homens e mulheres servindo a demônios, a entidades, que Deus até tenta falar com eles, mas eles já não ouvem mais. E mesmo sabendo que é mal o que eles estão fazendo,
Eles seguem fazendo, porque tem outros interesses. Versículo 3 diz assim: estes, então, proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Olha o que Paulo está querendo dizer. Que esses falsos líderes que vão ensinar ensinos falsos, eles vão ter uma aparência de piedade. O que é piedade? Santidade, busca de agradar a Deus. E como é que eles vão fazer isso? Por exemplo, proibindo o casamento, dizendo que para agradar a Deus você deve ficar sem se casar. E nós vemos algumas tradições na história da igreja fazendo isso, Inclusive por um bom tempo, em uma tradição que existe até hoje muito forte, se considera que para você viver uma vida santa você não pode casar, Para você ser um líder, um sacerdote, um homem de Deus ou uma mulher de Deus, você tem que se manter sem o casamento. Queridos, o casamento, ele é tão puro e santo quanto o não casamento. Se você casar e viver dentro do padrão de Deus, você está vivendo em santidade, porque o casamento é um ambiente santo, criado por Deus. Então, há pessoas ensinando coisas falsas, ele dá alguns exemplos. Esse ensinamento é um exemplo falso. Eu não preciso deixar de me casar para ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Segundo exemplo, a questão da abstinência de alimentos. Para você ter a presença de Deus, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer carne, não pode comer aquela carne ou essa. Aqui Paulo vai deixar bem claro que todas as criaturas de Deus são recebidas com ações de graças e são santificadas e purificadas pela oração, pela gratidão ou pela oração de gratidão. Todo alimento é bem-vindo. O que Deus colocar na tua mesa é bem-vindo e deve ser recebido com alegria, porque a santidade não está no que você come, a santidade está no que está no seu coração, está na sua prática de vida, está em você viver em comunhão com Deus. Então olha só, por que Paulo está dando esses exemplos? Porque o Espírito Santo lhe revelou que o espírito do engano operaria no meio da igreja com falsos ensinamentos. E qual que é o problema de você ensinar esse tipo de abstinência, de abster-se do casamento ou de abster-se de alimentos? É que você tira o foco da salvação do lugar certo. Porque o foco da nossa salvação não deve estar no cumprimento de regras humanas quanto a coisas corriqueiras, como a comida, mas sim a salvação está em olharmos para Jesus, entendermos quem Ele é, entendermos a sua obra. Aí olhamos para nós mesmos, vemos os nossos pecados, choramos e lamentamos a nossa imundície, nos arrependemos e então, crendo no sangue de Cristo e clamando por Ele, recebemos a salvação. Quando eu começo a ensinar regras humanas sobre alimentos, sobre isso, não faça aquilo, quando eu começo a colocar nisso a minha esperança, eu vou tirando de Jesus o centro do evangelho, o centro da minha pregação, e eu vou colocando no cumprimento de coisas corriqueiras o verdadeiro foco, o verdadeiro centro da salvação. E não é ali que está. Então, você pode viver jejuando e sem comer nada, ou quase nada, e abstendo-se do casamento, e abstendo-se disso, e abstendo-se daquilo. Mas se no seu coração você não tiver consciência de que é um pecador, se no seu coração você não amar a Cristo acima de todas as coisas, e não amar o seu próximo, e não viver em comunhão com Deus, e não for cheio do Espírito Santo, nada disso teve proveito. Então veja, Paulo está dizendo que nos últimos dias viriam espíritos enganadores. Há muitas pessoas hoje enganando outras com ensinos de espíritos. Dizendo-se da luz, pregam o que é das trevas. Dizendo-se da luz, anunciam algo que coloca outro no lugar de Jesus. Ensinam a orar
em nome de santos, ensinam a pedir a anjos, pedir a entidades, pedir a espíritos, pedir a Maria, pedir a José. Escute, se você tirar o centro de Jesus, se você tirar o centro e a comunhão direta com Deus através de Jesus, da verdade plena, você está apostatando da fé, você está negando a fé, porque não há outro Salvador e não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser o homem, Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, apenas através de Jesus. E Ele basta. Ele disse: até agora nada recebeste, porque nada pediste em meu nome. Peçam e vocês receberão. Ou seja, pelo nome de Jesus. É através da comunhão e da autoridade e da relação com Jesus que recebemos tudo o que pedimos. Cuidado com os espíritos enganadores. Na internet tem muita gente falando em nome de Deus. E muita gente falando em nome de Deus sem ter a autoridade de Deus. Esses são falsos profetas. Alguns fazem isso por poder, outros por visibilidade, outros por ganância. Tem gente ensinando tudo que é barbaridade, coisas terríveis, enganos horríveis, né? E inclusive dizendo que certos pecados não são pecados. Tem gente ensinando tudo que é coisa grotesca na internet. Cuidado. Esses falsos pregadores sempre existiram, mas agora, através do YouTube, por exemplo, dessas plataformas, eles têm, né, uma visibilidade maior. Antes eles estariam limitados a uma cidadezinha lá. Agora eles têm acesso ao mundo inteiro para pregar as suas apostasias, seus enganos. Mas você e eu estamos atentos à palavra de Deus. É ela que nos basta. Amém? Querido Deus e Pai, queremos focar na Tua palavra, na Tua pessoa, na Tua presença, e tudo que vai além ou que está fora daquilo que o Senhor nos ensina pela Tua palavra, consideramos anátema, consideramos maldito, consideramos, Senhor, engano, e não iremos atrás. Livra-nos, Senhor, de sermos enganados por esses espíritos enganadores. Livra-nos, Senhor, de vivermos uma piedade falsa, baseada no cumprimento de regras humanas e não numa devoção interna de comunhão contigo. Livra-nos, Senhor, de vivermos uma fé baseada em regras e não na comunhão com o Espírito Santo. Senhor, nós te amamos e porque te amamos queremos te agradar. Ensina-nos a tua vontade e guia-nos nela. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido amigo, Jesus basta, Ele é o centro e Ele te ama. Compartilhe o devocional para que mais pessoas conheçam a Jesus Cristo.